Nós vimos nos primeiros capítulos, até ao capítulo 4, que a autoridade de Jesus é constatada pelas multidões. Mas a partir do capítulo 4:17, essa autoridade passa a ser contestada pelos líderes religiosos, particularmente pelos fariseus. E a partir do capítulo 4:17, com a cura do paralítico, eles vão questionar a Jesus, começando por arrazoar em seu coração, porque não tem naquele primeiro momento coragem de confrontar a Jesus. Mas Jesus responde aquilo que eles estavam pensando, pois Jesus conhecia o pensamento deles. Num segundo momento, eles questionam os discípulos de Jesus. Num terceiro momento, eles questionam diretamente a Jesus. E agora nós temos o que seria o quarto e o quinto debate acerca da lei. Eles estão medindo se Jesus é mesmo tudo aquilo que as multidões estão dizendo. Mas eles não estão medindo Jesus segundo as Escrituras, eles estão medindo Jesus segundo as suas tradições, segundo a sua própria interpretação das Escrituras. E, nesse momento, a interpretação que eles davam das Escrituras era considerada por eles tão infalível quanto as próprias Escrituras. E esse era o problema. Eles distorceram muitos aspectos da lei. E aqui a controvérsia vai se dar em torno do sábado. Assim diz a palavra do Senhor, portanto, em Lucas 6. Aconteceu que, num sábado, passando Jesus pelas searas, os seus discípulos colhiam e comiam espigas, debulhando-as com as mãos. E alguns dos fariseus lhes disseram: por que fazeis o que não é lícito aos sábados? Respondeu-lhes Jesus: nem ao menos tendes lido o que fez Davi, quando teve fome, ele e seus companheiros? Como entrou na casa de Deus, tomou e comeu os pães da proposição, e os deu aos que com ele estavam, pães que não lhes era lícito comer, mas exclusivamente aos sacerdotes? E acrescentou: o Filho do Homem é Senhor do sábado. Sucedeu que em outro sábado entrou ele na sinagoga e ensinava. Ora, achava-se ali um homem cuja mão direita estava ressequida. Os escribas e os fariseus observavam-no, procurando ver se ele faria uma cura no sábado, a fim de acharem de que o acusar. Mas ele, conhecendo-lhes os pensamentos, disse ao homem da mão ressequida: levanta-te e vem para o meio. E ele, levantando-se, permaneceu de pé. Então disse Jesus a eles: que vos parece? É lícito no sábado fazer o bem ou o mal? Salvar a vida ou deixá-la perecer? E, fitando todos ao redor, disse ao homem: estende a mão. Ele assim o fez, e a mão lhe foi restaurada. Mas eles se encheram de furor e discutiam entre si quanto ao que fariam a Jesus. Oremos. Senhor nosso Deus e Pai, nós sabemos que Tu estás presente aqui, Senhor. E nós sabemos que Jesus Cristo, nosso fiel sumo sacerdote, o Senhor do sábado, neste que é o sábado cristão, neste dia do Senhor, esse Jesus, o mesmo que esteve entre nós, preside o nosso culto. E sabemos, ó Deus, que temos diante de nós a Tua palavra, e temos o Teu Espírito que a inspirou e habita em nós, e é capaz de iluminar o nosso coração, para contemplarmos na Tua palavra, a Tua glória na face do Teu Filho bendito. Nós Te pedimos que não permitas que percamos esses preciosos minutos da nossa vida, mas que o nosso coração atentamente, os nossos ouvidos de maneira clara possam ouvir e entender a Tua palavra,
que as tuas misericórdias estejam sobre mim, para que eu seja capaz de explicar numa linguagem que o teu povo, desde o mais novo, possa entender. E que a tua palavra prevaleça sobre as nossas opiniões particulares. Nós te pedimos isto em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, o sábado é uma ordenança anterior à lei mosaica. É uma ordenança da criação. Você tem um mandamento da lei que primeiro foi revelado ao homem, esse mandamento é, de fato, o sábado. E o sábado foi estabelecido por Deus na criação como um padrão de trabalho e descanso para o homem. Como está escrito em Gênesis 2, versículos 2 e 3. Essa é a primeira afirmação com a qual eu introduzo. Se você, principalmente as crianças aí, eu gosto de reforçar, quiser anotar. O sábado é uma ordenança da criação. E ele foi estabelecido como um padrão de trabalho e descanso. Ele é uma ordenança da criação e é um padrão de trabalho e descanso para o homem. Em Gênesis 2, versos 2 e 3, está escrito: E havendo Deus terminado no 7º dia a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera. Eu quero destacar alguns pontos rapidamente neste texto, de Gênesis 2, 2 e 3. O primeiro deles é que Deus não se cansa. E Deus nunca para de trabalhar. O próprio Jesus, numa outra passagem, vai dizer: meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Mas ao dizer que o Senhor cessou, o legislador, o narrador, Moisés, está dizendo que ele cessou aquela obra específica da criação. Quando nada havia, exceto o Senhor, e ele do nada, com suas palavras, com o próprio poder da sua palavra, ele criou os céus e a terra. Ele terminou a obra criadora. A partir daí o que temos é Deus continuando a trabalhar agora na providência. A providência é aquele ato pelo qual Deus vai sustentar, governar, dirigir, dispor a sua criação. Hoje Deus cuida da criação, mas a obra criadora inicial havia cessado. E a segunda verdade que precisamos ter em mente é que duas palavras precisam ser destacadas nesse texto. Quando o Senhor olhou tudo o que ele fez, ele viu que era muito bom e isso alegrou o seu coração. Então ele abençoou esse dia, a primeira palavra. Ele abençoou esse dia. E segundo, ele santificou esse dia. E santificar significa separar para o uso divino. Separar do uso comum, do uso que nós chamamos profano, para o uso divino. Ele separou este dia para ser celebrado, porque esse dia marca o final da criação. Então, meus irmãos, é preciso, portanto, nós termos em mente que o que aqui Jesus nos ensina sobre o sábado, no contexto da nova aliança, esse é o segundo ponto que eu queria trazer, é que o que Jesus vai nos ensinar acerca do sábado, no contexto da nova aliança, nós aplicamos ao domingo. Por quê? Porque a forma de guardarmos o 4º mandamento, a partir da nova aliança, não é mais celebrando o 7º dia, mas celebrando o 1º dia. A nossa confissão de fé, no seu capítulo 21, no parágrafo 7, interpretando essa questão do mandamento, do 4º mandamento, diz assim: como é lei da natureza que, em geral, uma devida proporção do tempo seja destinada ao culto de Deus, assim também em sua palavra, por um preceito positivo, moral e perpétuo, preceito que obriga a todos os homens em todos os séculos, Deus designou particularmente um dia em 7 para ser um sábado. A palavra sábado no hebraico significa descanso,
santificado por Ele. Então, ponto aqui, que a própria lei da natureza, ela estabelece para nós, o nosso corpo é adaptado para trabalhar 6 dias e descansar 1. E Deus, por um preceito positivo, moral e perpétuo, no 5º mandamento, Ele estabeleceu que um dia em cada 7 deveria ser um momento de cessar, de descansar e santificar-se para Ele. Nossa confissão de fé continua. Desde o princípio do mundo até a ressurreição de Cristo, esse dia foi o último da semana. E desde a ressurreição de Cristo, foi mudado para o primeiro dia da semana, dia que na Escritura é chamado de domingo, ou dia do Senhor, e que há de continuar até o fim do mundo como o sábado cristão. Ainda vamos falar um pouco sobre isto, sobre a visão neotestamentária, mas o ponto é que o que vamos aprender aqui sobre o sábado se aplica para nós hoje ao primeiro dia da semana. Este é o nosso sábado. Tendo colocado isto, meus irmãos, eu quero então relembrar, eu quero então trazer aqui o que está acontecendo no nosso texto. Capítulo 6, observe aí, no verso 1. E eu quero primeiro lembrar que uma oposição a Jesus está em progresso. A oposição a Jesus, ela está crescendo e se intensificando. Os fariseus eram mestres da lei, eles enfatizavam as leis, sobretudo as leis de pureza, eles eram muito meticulosos e muitos deles eram sinceros. Mas muitos desenvolveram na prática da lei uma espécie de ostentação religiosa, de motivo de orgulho. Outros praticavam externamente a lei ou praticavam certos mandamentos e preceitos cerimoniais da lei, mas se esqueciam de outros que eram mais importantes. O Senhor Jesus vai dizer isso mais à frente no seu discurso contra os fariseus. Ele diz numa certa ocasião: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque dais o dízimo do endro, da hortelã e do cominho, mas negligenciais os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Devias, no entanto, fazer estas coisas sem negligenciar aquelas. Ou seja, não é que vocês vão deixar de dar o dízimo do endro, da hortelã e do cominho, mas vocês têm que cuidar das coisas mais importantes da lei. E um dos problemas da interpretação farisaica da lei é que ela colocava peso demais onde não devia. Jesus usará outra figura para falar sobre isso. Ele diz: vocês coam um mosquito e engolem um camelo. Vocês se preocupam com certas minúcias, mas deixam passar valores importantes da lei. É isto que está em jogo aqui. E agora o tema é o tema do sábado. E eu quero que você note algumas coisas que vão demonstrar uma intensificação da oposição. A primeira delas é que os fariseus, de novo, eles vão discutir, vão falar com Jesus e os discípulos. E um outro ponto importante é que no último debate, não são os fariseus que questionam, é Jesus quem questiona. Jesus toma a ofensiva e os questiona, e eles não têm o que responder. E Jesus, demonstrando o seu poder, lhes responde. E ele aqui vai falar do que é devido no sábado. É sobre este ponto que eu quero colocar. Então, na exposição, eu quero começar com a primeira cena. Veja o verso 1. E nós podemos resumir na seguinte frase: os discípulos de Jesus matam sua fome em dia de sábado. Os discípulos de Jesus matam sua fome em dia de sábado. Está muito claro aí. Diz: aconteceu que num sábado, passando Jesus pelas searas, os seus discípulos colhiam e comiam espigas, debulhando-as com as mãos. É muito importante o que Lucas está falando aqui. Lucas é o único que traz esse detalhe, que eles debulhavam. A questão é a seguinte: Jesus está em viagem, ele está pregando o evangelho, e ele possivelmente está a caminho da sinagoga, porque
ou está saindo da sinagoga, né? Porque já sabemos que aos sábados Jesus ia para as sinagogas, ele usava as instituições, ele não contrariava as instituições, ele usava as instituições para ensinar o evangelho às pessoas. Isso nós já vimos várias vezes. E Jesus está atravessando, como que ao acaso, é claro que é providência do Senhor, ele está atravessando por um campo, por uma lavoura. E os discípulos estavam com fome, afinal aquele era o dia de sábado. E eles viram espigas, né? Era a colheita ali do milho, provavelmente ali entre abril e maio, mais ou menos, talvez do ano. E eles estavam com fome. Então o que eles fazem? Eles vão passando, vão pegando as espigas e eles vão debulhando aquelas espigas de milho com a mão. Eles debulham e, como quando você passa num lugar onde tem farinha, aqui na nossa região, né, numa feira, e você dá uma, né, joga na boca. Então, eles estavam fazendo uma coisa básica, que é comer. Todo mundo precisa comer, até dia de sábado, ok? Então, eles faziam isso. Nós já vimos que o dia de descanso é uma ordenança da criação. E no Decálogo, em Êxodo 20, de 8 a 11, o quarto mandamento acerca do sábado é um dos dois únicos preceitos positivos da lei. Em Êxodo 20, de 8 a 11, nós temos o quinto mandamento. Está escrito: lembra-te do sábado para o santificar. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. Todos os outros, exceto o quarto e o quinto mandamento, todos os mandamentos começam com não, né? Não terás outro Deus diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, não matarás, não adulterarás. Mas o quarto e o quinto mandamento são positivos. Ele diz: lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas o sétimo dia é o sábado de quem? Do Senhor teu Deus. É daí que nasce a expressão dia do Senhor. Os judeus chamavam o sábado de dia do Senhor. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha. Veja, nem o teu escravo, nem a tua escrava, é isso que a palavra servo significa. Nem o teu animal, havia animais que trabalhavam, o boi que debulhava o grão, por exemplo, que arava a terra. Nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro, geralmente eles contratavam forasteiros. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, mas e ao sétimo dia descansou. Por isso, o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Meus irmãos, observem que o sábado é um dia que pertence ao Senhor de maneira especial. Deus o abençoou e o santificou, o separou, a fim de que fosse observado. E na repetição dessa lei, no livro de Deuteronômio, capítulo 5, de 12 a 15, Deuteronômio 5, de 12 a 15, você tem de novo os 10 mandamentos, mas no quarto mandamento, uma nova base teológica e uma ênfase humanitária são acrescentadas. Primeiro, Deus atrela o sábado à celebração da criação. Mas agora, Deus vai atrelar esse mesmo mandamento também à celebração da libertação, por que não dizer da redenção de Israel? Porque é quando eles saíram do Egito. E vai acrescentar, o que ficou implícito em Êxodo 20, fica explícito aqui quanto ao caráter humanitário do sábado. Veja, lá está escrito, eu vou ler só o complemento: para que o teu servo e a tua serva descansem como tu. Até os empregados tinham que descansar. Porque te lembrarás que foste escravo na terra do Egito, e que o Senhor teu Deus te tirou dali com mão poderosa e braço estendido. Pelo que o Senhor teu Deus te ordenou que guardasses o dia de sábado. Observe a simbologia. O povo trabalhava como escravo de sábado para sábado no Egito. Deus libertou o povo
e o levou para onde? Para a terra do descanso. O tempo todo o Senhor vai dizer: o Senhor te dará descanso dos teus inimigos na terra. O descanso está na terra que o Senhor prometeu, em comunhão com o Senhor. Quando os nossos pais pecaram, eles estavam na presença do Senhor, eles perderam o direito ao descanso e foram separados, foram expulsos do paraíso. E agora o seu povo está no Egito e o Senhor o liberta para levá-lo a uma terra de descanso. O Senhor, na verdade, é o seu sábado, o Senhor é o seu descanso. E o Senhor diz: quando tu parares, tu vais te lembrar da criação, tu vais te lembrar também da redenção. Embora a observância do sábado tivesse aspectos cerimoniais, o sábado como dia de descanso era parte essencial da lei moral do Antigo Testamento, isso que nós precisamos entender. Havia alguns aspectos cerimoniais, do que se devia e do que não se devia fazer em termos de rituais no templo, certo? Porém, havia um preceito moral de descansar, e esse preceito não foi abolido. Por isso que nós precisamos entender o que é cerimonial no sábado e o que é moral. Ainda temos o dever moral de parar um dia em cada 7 para descansar e adorar o Senhor. E há muitas passagens que vão demonstrar isso, mas o tempo não nos permite. Mas o sábado, isso é importante você anotar, o sábado era um dia para descanso, memória e adoração. Veja, lembra-te, memória, mas tu descansarás, e é o sábado do Senhor teu Deus, nenhuma obra servil farás. Era o dia em que o povo se dedicava a adorar o Senhor. Então, é um dia de descanso, é um dia para que você tome alento dos seus afazeres, do seu trabalho. É um dia para a memória, que você celebra os feitos do Senhor, tanto a criação como a redenção. E é um dia para a adoração, você se curva diante do Senhor e você adora o Senhor. Está claro para os irmãos? Eu espero que esteja claro. Descanso, memória e adoração. E os profetas, meus irmãos, eles endossaram a observância apropriada do sábado, inclusive denunciando a sua profanação. Por exemplo, o sábado deveria ser considerado uma dádiva do Senhor, não um peso, mas era um dia de deleite. Veja, é de descanso, é o momento de desfrutar da comunhão com Deus de modo especial. Todos os dias eu posso desfrutar, mas nesse dia eu paro tudo para me dedicar a Deus. Por isso, em Isaías, capítulo 58, versos 13 e 14, Isaías 58, versos 13 e 14, o Senhor fala ao seu povo negligente: se desviares o pé de profanar o sábado. Por que profanar? Profanar é o oposto de santificar. Profanar é tratar como comum. É o oposto de dedicar ao Senhor. Se desviares o pé de profanar o sábado e de cuidar. Quando é que eu profano o sábado? Quando nós cuidamos e de cuidar dos teus próprios interesses no meu santo dia. Quando nós cuidamos dos nossos interesses, e o honrares, se chamares ao sábado, deleitoso, prazeroso e santo dia do Senhor, digno de honra, e o honrares não seguindo os teus caminhos, não pretendendo fazer a tua própria vontade, nem falando palavras vãs, então te deleitarás no Senhor. Eu te farei cavalgar sobre os altos da terra, e te sustentarei com a herança de Jacó, teu pai, porque a boca do Senhor o disse. Portanto, meus irmãos, a não observância desse mandamento era negar ter o seu deleite no Senhor num dia especial. E essa foi uma das razões pelas quais o povo de Judá foi para cativeiro. Se você ler depois, você pode anotar, 2 Crônicas 36, 21, a palavra de Deus vai dizer que eles não guardaram, por isso eles ficaram 70 anos, lembra? 70 é um múltiplo de 7,
E diz lá, a terra descansou dos seus sábados, porque a cada 7 anos eles também tinham que parar de trabalhar na lavoura e dar descanso à terra. Pois bem, meus irmãos, o que era permitido no dia de sábado? Essa é a controvérsia. Os fariseus, aqui nós já falamos então, qual é o espírito do sábado, qual é o sentido do sábado. Agora vamos à distorção farisaica, que é claramente mostrada no questionamento dos fariseus. A questão é, o que eu posso fazer no sábado? E os fariseus, eles veem os discípulos debulhando e vejam, eles estão atravessando uma lavoura. E os fariseus estão atrás. Eles estão atrás de Jesus, observando, para ver se pegam Jesus em alguma coisa, em alguma transgressão da lei. A partir de agora, eles não vão deixar Jesus. E nesse momento, eles dizem aos discípulos e a Jesus, por que fazeis o que não é lícito aos sábados? E aqui nós precisamos trazer, então, a segunda cena. Os fariseus acusam Jesus e seus discípulos de profanarem o sábado. Então, no primeiro momento, os discípulos matam sua fome em dia de sábado. A segunda cena é, os fariseus acusam Jesus e seus discípulos de profanarem o sábado, de transgredirem, de quebrarem o quarto mandamento. Essa é a segunda cena. Meus irmãos, é preciso explicar que, embora a regra não dissesse respeito diretamente ao sábado, a lei estabelecia uma diferença entre debulhar a espiga com a mão e manejar a foice sobre ela. Quando você maneja a foice, você está usando tecnologia, você está usando um instrumento que vai levar você a colher mais do que você precisa para comer naquela hora. Você vai poder vender, você vai poder guardar, não é isso? E lá em Deuteronômio 23, 25, há uma lei que não é sobre o sábado, mas que tem uma ligação direta com o nosso texto. Está escrito assim em Deuteronômio 23, 25. Quando entrares na seara do teu próximo, com as mãos arrancarás as espigas, porém na seara não meterás a foice. Por que Deus está dizendo isso? Havia uma lei que dizia o seguinte, quando você tem uma lavoura, e você passar para colher os frutos da lavoura, vão ficar frutos no pé, vão ficar espigas na haste, vai cair espiga do feixe. Não volte para juntar. Não rebusque. Você só passa uma vez para colher. Sabe por quê? Porque aqueles que ficaram ao acaso, é providência do Senhor para o pobre necessitado estrangeiro, para que eles possam entrar na tua lavoura e comer. Que lei maravilhosa essa, né? Era uma lei civil, humanitária e caráter social. Só que pobre também é pecador. Então, vizinho, deixa eu passar aqui para colher, e vai lá com a foice, né? Escondida na veste, e ele colhe não apenas o que é para comer, porque ele poderia colher qualquer hora, para aquele dia, mas colhe para vender. Aí ele já está usando a propriedade privada que Deus sempre protegeu, sempre se preocupou com isso, para ter lucro. Então Deus diz, olha, se você, que é pobre, entrar na lavoura do seu vizinho, você não vai usar foice. Pega com a mão, debulha, para pegar só o que é necessário. Deus está estabelecendo a diferença entre uma necessidade básica e uma ação que traz lucro e acúmulo de riqueza. Eu não posso fazer isso à custa do meu vizinho ou do dono da terra. O que é importante aqui para nós e para o nosso texto é que esse texto mostra que manejar a foice significava aproveitar-se da plantação alheia para obter lucro e significava também trabalhar na terra que não lhe pertencia. É por isso que Lucas nos diz, ele nos informa, que os discípulos debulhavam com as mãos e comiam as espigas. No relato de Mateus, lá no capítulo 12, verso 1, o evangelista acrescenta que eles estavam com fome. Então os discípulos não estão trabalhando aqui, eles estão fazendo o que a gente faz no dia do Senhor. Chega em casa,
esquenta a comida e come, ou vai comer aquilo que já está pronto. Eles simplesmente estão fazendo isso. Isto equivalia a fazer um prato para comer. Tratava-se de uma necessidade básica, e esse é o ponto. Em dia de sábado, é permitido atender às necessidades mais básicas. Jesus, mais à frente, veremos, ele vai perguntar dos escribas, dos fariseus, qual de vocês, em dia de sábado, não desamarra o jumento para levá-lo a beber água? Qual é de vocês que, tendo uma ovelha e ela cair no buraco, no dia de sábado vocês não vão tirar a ovelha de lá? São coisas básicas. Este é o ponto. Mas os fariseus distorciam. Ele diz, olha, eles não podem debulhar no sábado. E por que isso? Aí precisamos ter uma informação aqui. É que na tradição oral, os fariseus, eles criaram 39 artigos sobre o que podia e não podia fazer no sábado. Interpretando a lei, há um documento chamado Talmud. Ele data de 300 depois de Cristo, mas é consenso entre os estudiosos que a maioria das leis que estão lá remontam aos períodos de Jesus, porque elas vêm da tradição oral, e a tradição oral ela não muda, ela se mantém. E há no Talmud 39 regras sobre o que era permitido ou não fazer no sábado, e o colher espigas debulhando com as mãos, ao que parece, era a terceira proibição dessa lista. Mas foram os fariseus que criaram, Deus não colocou isso no mandamento. Portanto, o que era para ser um dia de descanso, só antes de falar isso, você já viu, você já deve ter lido na Escritura a expressão a jornada de um sábado, né? Olha, a cidade diz a jornada de um sábado. É que para os fariseus você só podia dar tantos passos no dia de sábado, mais do que esse número de passos, se não me engano, ali perto de 1 quilômetro, 900, 800 metros a 1 quilômetro, até esse espaço você não estava quebrando sábado. Passou mais ou menos de 1 quilômetro, você está quebrando sábado. Você percebe como eles criaram certas minúcias que, na verdade, trouxe um problema. E o problema é, o que era para ser um descanso, eles transformaram em um fardo. Pode anotar isso. O que era para ser um descanso, os fariseus transformaram num fardo, né? Fardo é um peso, se tornou um peso. Então, em vez de se preocuparem em adorar o Senhor, as pessoas ficavam perguntando, o que eu posso, o que eu não posso fazer nesse dia? O que era para ser um descanso transformou-se num fardo. E o que era para ser expressão de confiança na providência de Deus, eles transformaram em ostentação espiritual. Ou o que era para ser expressão de dependência de Deus e, portanto, humildade, eles transformaram em ostentação espiritual. Nós já falamos que mais à frente, Jesus contará a parábola do fariseu e publicano. E o fariseu diz, eu faço isto, faço aquilo, eu dou o dízimo, eu jejuo 2 vezes por semana. Se tornou, não, eu guardo o sábado à risca. Isso se tornou motivo de orgulho, quando era para ser expressão de humildade. Porque eu deixo de trabalhar para adorar o Senhor, revelando confiança no Senhor. É por isso que mais tarde, meus irmãos, Jesus denunciará, conforme o registro de Mateus, no capítulo 23, 4 e 5. Mateus 23, 4 e 5, Jesus diz, atam fardos pesados e difíceis de carregar, e os põem sobre os ombros dos homens. Entretanto, eles mesmos, nem com o dedo, querem movê-los. Praticam, porém, todas as suas obras com o fim de serem vistos dos homens. Aqui nós temos os 2 princípios que eu mencionei. Primeiro, eles atam fardos pesados. O que era para ser um deleite se torna um fardo. Segundo, eles praticam isso para serem vistos dos homens. Ostentação espiritual. Ok? Então nós temos a terceira cena. Temos o questionamento dos fariseus, já vimos qual é a distorção. A terceira cena é, Jesus responde aos fariseus. Jesus responde citando a Escritura. Irmãos, como é maravilhoso saber disso. O tempo todo, quando Jesus vai falar, ele cita a Escritura, direto ou indiretamente. Sabe por que isso é importante? Porque tem um grupo hoje de religiosos que se dizem cristãos, que dizem, olha, esse negócio de Bíblia, essa coisa de
do cristianismo oficial, de Constantino. Só interessa o que Jesus falou. Mas Jesus diz, está escrito. Se interessa o que Jesus falou, e ele diz, está escrito, então interessa o que está escrito na Escritura. Olha só como é que Jesus responde. Nem ao menos tendes lido, verso 3, nem ao menos tendes lido o que fez Davi. Eu quero chamar a sua atenção para essa pergunta. Nem ao menos tendes lido? Vocês são mestres da lei, vocês não leem a Bíblia não, é o que Jesus está dizendo. Portanto, Jesus não vai se contrapor à Escritura, nem ao mandamento, nem à lei. Ele vai se contrapor à interpretação, ele os traz de volta para a lei, traz de volta para a palavra de Deus. Vocês nem ao menos, olha o caráter repreensivo da pergunta. Vocês nem ao menos leram o que fez Davi? E aí, Jesus cita a Escritura e Jesus cita Davi. E ele cita que circunstância na vida de Davi? O que está escrito em 1 Samuel 21, de 1 a 6. Eu só estou mencionando, mas eu não vou ler. Eu vou só contar rapidinho a história. Davi estava fugindo de Saul. Olha só a cena, irmãos. Há um paralelo aqui. Jesus está estabelecendo um paralelo entre o que está acontecendo com ele e o que aconteceu com Davi. Davi tinha sido ungido rei já por Samuel, mas ainda não tinha assumido. Veja bem a história. Davi tinha sido ungido rei, mas não tinha assumido o reinado. Saul ainda era o rei. E Saul, que era o pastor de Israel, naquele momento, tendo sido rejeitado por Deus e percebendo como Davi estava tendo sucesso, ele passa a perseguir Davi. E Davi, juntamente com alguns homens valentes, foge de Saul. Ele evita revidar, ele não retruca, ele não atenta contra o ungido do Senhor, porque a unção do rei estava sobre Saul, do ofício real, mas ele foge. E fugindo, ele passa pelo templo e encontra Aimeleque, passa por onde está, na verdade, o tabernáculo. E encontra o sacerdote Aimeleque. Está escrito lá em 1 Samuel, no capítulo 21. E chegando lá, ele está com fome, porque ele está fugindo. E os seus homens estão com fome. E ele pergunta a Aimeleque se Aimeleque não tem algum pão, alguma coisa para comer para os homens. E Aimeleque diz, olha, só tem aí, não tem nada, só tem os pães da proposição. E o que eram os pães da proposição? No tabernáculo, entre os utensílios do tabernáculo, na primeira parte, que era o santuário, tinha uma mesa, que era chamada mesa dos pães da proposição, que significa os pães da presença. Havia ali 12 grandes pães, que representavam as 12 tribos de Israel, e esses pães, eles estavam ali como a parte de um alimento cerimonial, que relembrava a Israel que Deus era o seu sustento, que não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca do Senhor, e que Deus nunca deixou de sustentá-los no deserto com o maná, com o pão do céu. Então, aqueles pães só poderiam ser comidos pelos sacerdotes, conforme Levítico capítulo 24, especialmente o verso 9. O sacerdote aqui comia porque eles eram pães santos, eles eram santificados, eles não podiam ser usados de modo profano, comum, só os sacerdotes poderiam comer. Mas Davi estava com fome, os seus companheiros estavam com fome. E quem é Davi? Davi é um homem segundo o coração de Deus. Davi é o ungido do Senhor. Você sabe qual é a palavra para ungido no hebraico, né? Mashiach, Messias, Cristo. Podemos dizer, Davi é o Cristo do Senhor. Davi é uma personagem de significado messiânico aqui. E isto é importante porque os fariseus jamais iam questionar o que fez Davi. Eles não questionariam. Davi fez algo que a princípio é ilícito. Mas como eles vão questionar o grande rei Davi, que para eles é uma personagem importante, de quem viria o Messias? Eles não podem questionar. Jesus foi sábio, foi um checkmate aqui. Ele diz, vocês não leram o que fez Davi, como entrou na casa de Deus, ele quando teve fome, na mesma ocasião ele e seus companheiros, como entrou na casa de Deus,
tomou e comeu os pães da proposição e os deu aos que com ele estavam, pães que não lhes era lícito comer, mas exclusivamente aos sacerdotes. Então Jesus menciona as Escrituras, Jesus menciona um personagem que tem um papel messiânico, que é a autoridade, que é um rei, e que num determinado momento, para atender a uma necessidade básica, faz aquilo que em situações normais não era lícito. O que nós temos é, comer os pães era quebrar uma lei cerimonial. Esse é o ponto. E é claro que quebrar uma lei cerimonial era pecado. Mas, quando você tem a lei cerimonial, e você tem uma lei moral, ou uma lei que atende a uma outra necessidade, essa lei é mais importante. É por isso que as leis cerimoniais da velha aliança foram abolidas. Mas naquele momento, o que é mais importante? Matar a fome daquele a quem Deus escolheu e ungiu para ser rei em Israel, para ser o pastor de Israel. E ali está quem é maior do que Davi. Jesus diz isso claramente. Ele termina dizendo: o Filho do Homem é Senhor do sábado. O que Jesus está falando, em outras palavras, é aquilo que ele fala em outras ocasiões. Ele diz para os seus ouvintes: olha, a rainha de Sabá se levantará contra os filhos dessa geração, porque ela veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão, e aqui está quem é maior que Salomão. O que Jesus está falando, em outras palavras, é isso: aqui está quem é maior que Davi. Eu tenho autoridade sobre o sábado, eu sou o Senhor. Ele usa o título Filho do Homem sempre quando se refere a si, porque o Filho do Homem é um título que nós vemos em Daniel, numa passagem em que Daniel vê um ancião de dias e um semelhante a filho de homem chegando, e o ancião de dias lhe dá o reino. E aquela é uma visão messiânica. Jesus está se declarando: eu sou o Messias, eu sou o Filho do Homem, eu sou o Filho de Deus, porque o Filho do Homem é também Filho de Deus. E eu posso dizer o que pode e o que não pode fazer no sábado. Eu posso legislar, porque eu fiz a lei. E na verdade, o Senhor Deus está estabelecendo o espírito do sábado, o Senhor Jesus. Qual é a lição aqui? A primeira lição é lícito aos sábados atender a necessidades básicas. Essa é a primeira lição. A segunda lição, que eu vou repetir ao final, é: Jesus é o Senhor do sábado. Jesus tem autoridade sobre o sábado. Jesus está acima do sábado. Ele é o Deus a ser adorado no sábado. Ele é o descanso para o qual o sábado aponta. É o que Jesus está dizendo. Mas aí, nós temos uma quarta cena, do verso 6 em diante, e que tem a ver com o mesmo assunto, a guarda do sábado. E veja, aqui, Jesus questiona os fariseus. Essa é a cena. Os fariseus tinham questionado a Jesus, agora Jesus reverte. Num outro sábado, diz o verso 6, entrou ele na sinagoga e ensinava. Ele estava fazendo exatamente o que se fazia. Ele, como mestre, o mestre dos mestres, está abrindo as Escrituras e ensinando. Ele já tinha essa autoridade. E ele estava fazendo o que se devia fazer naquele dia. Ele estava, no momento ali, ensinando o Evangelho a partir das Escrituras. E estava ali um homem da mão mirrada, da mão ressecada, né? Um homem aleijado da sua mão. E os escribas não ousavam mais, ao que parece, discutir com Jesus, mas continuavam observando. Bom, ele vive fazendo curas. Em vez de pensar, ele faz curas, de onde vem essa autoridade? Espera aí. O que a Bíblia diz sobre o Messias? Não. Eles queriam saber se ele ia curar em dia de sábado, porque isso é trabalho. Ele vai trabalhar no dia de sábado, para terem de que acusar. E Jesus, conhecedor dos corações, diz o verso 8, ele diz ao homem, ele está ensinando, ele olha para os escribas, ele olha para os fariseus, ele vê o que está no coração deles. E o que ele faz? De repente ele olha para o homem da mão. Eu fico imaginando
a surpresa desse homem, né? O homem está ali com a sua mãozinha, ele está ali, querendo ouvir a Escritura. É um crente, no contexto da velha aliança, está com a mãozinha lá mirrada. Ele diz, levanta-te, vem para o meio. Havia bancadas ao redor da sinagoga, o meio era mais ou menos, tinha gente, mas era mais ou menos um espaço. Então ele chama, e o homem está lá com a mãozinha mirrada. E aí Jesus faz uma pergunta, veja a pergunta. Jesus questiona os fariseus, qual é o conteúdo da pergunta? É lícito aos sábados, é lícito no sábado fazer o bem ou o mal? Salvar a vida ou deixá-la perecer? Outra questão de um valor maior. É lícito fazer o bem no sábado? Há alguém que está necessitado? Primeiro, é lícito atender a uma necessidade básica minha? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é lícito eu atender a necessidade de outrem? É lícito salvar a vida de alguém, ajudar alguém que está em necessidade no dia de sábado? Ou tirar? E aqui, meus irmãos, Jesus está aqui aplicando, entre outras coisas, o sexto mandamento. O que diz o sexto mandamento? Não matarás. E quando a Bíblia diz não matarás, ela não está dizendo apenas que eu não devo tirar a vida. Esse mandamento também diz o que eu devo fazer. Porque quando algo está sendo proibido, o seu contrário está sendo ordenado. Eu cumpro o mandamento não matarás, não apenas quando eu não tiro a vida, mas quando eu me esforço por preservar, salvar e sustentar a vida. E é isso que Jesus está dizendo. Aos sábados é lícito cumprir o mandamento. E aí Jesus diz, vem para o meio. E aquele homem vai e ele diz, estende a mão, só isso. O homem estendeu, mas quando estendeu, a mão de imediato foi restaurada. Qual é a lição? Aos sábados é lícito fazer o bem e salvar a vida. Esse é o ponto. Aos sábados é lícito atender uma necessidade básica. E aos sábados é lícito ajudar o outro numa necessidade básica. Ajudar a salvar a vida, proteger a vida. Ou seja, aos sábados é lícito exercer misericórdia. É isso. Está claro para os irmãos? É o que Jesus está fazendo. E ele, para mostrar que é Senhor do sábado, ele faz um milagre. Ele mostra o seu poder, ele mostra a sua autoridade. Veja como o milagre não é um fim em si mesmo. O milagre mostra a autoridade de Jesus. Qual é a reação dos fariseus? Eles não se curvam. Eles não se rendem, eles não se arrependem. Pelo contrário, a Bíblia diz que eles se encheram de furor. E aí eles passaram a discutir, o que é que nós vamos fazer? A gente tem que fazer alguma coisa com esse homem. Esse homem não pode continuar assim, prevalecendo sobre nós, nos deixando sem resposta, fazendo o que? Nós temos que fazer alguma coisa. Eles ficam enfurecidos em vez de crer em Jesus. Irmãos, eu quero concluir. Eu quero trazer aqui alguns princípios para nós, inclusive a guisa de aplicação. Primeiro eu quero lembrar um princípio que eu já falei. Primeiro princípio, Jesus é Senhor do sábado. A gente já viu isso, mas eu quero acrescentar uma conclusão disso. Jesus é Senhor do sábado, logo, Ele tem autoridade para legislar a respeito da guarda desse dia. Jesus é Senhor dos sábados, portanto, Ele tem autoridade para legislar a respeito da guarda desse dia. Meus irmãos, esta declaração de que Jesus é Senhor do sábado tem pelo menos duas implicações. Primeiro, que Jesus é superior ao sábado e à lei. Preste bem atenção. Jesus é superior ao sábado e Jesus é superior à lei. Foi Ele quem estabeleceu a lei. Ele, Deus o Filho, Ele estabeleceu a lei. É o Deus Trino que estabelece a lei. E Deus Filho é Deus. E um só Deus. E essa declaração de que Jesus é Senhor do sábado tem essa primeira implicação. Ele é superior ao sábado e à lei.
Assim como o rei que promulga um decreto é superior ao decreto. Na verdade, a Bíblia diz que Cristo é o fim da lei, é a finalidade da lei, no sentido de que a lei aponta para ele, como está escrito em Romanos 10:4. Romanos 10:4 diz: porque o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. A lei é importante, meus irmãos, porque ela aponta para Cristo. Até os aspectos cerimoniais da lei apontavam para o sacrifício de Cristo. Quando a lei nos ordena descansar, ela nos lembra que Cristo é o nosso descanso. Em Cristo nós voltamos a ter acesso ao descanso de Deus que os nossos pais perderam quando caíram no Éden. O fim da lei é Cristo. E numa perspectiva mais abrangente, como a palavra encarnada, Cristo é superior à sua palavra escrita. Que isso fique bem claro. Cristo é superior como palavra encarnada à palavra escrita, e como tal, a sua interpretação acerca da lei e a sua aplicação das escrituras é autoritativa e é superior à autoridade de Moisés. A palavra de Jesus é superior à autoridade de Moisés, mas tem uma segunda implicação. O fato de que Jesus é Senhor do sábado também estabelece uma nova perspectiva quanto ao quarto mandamento. Preste bem atenção, quando Jesus diz o Filho do Homem é Senhor do sábado, ele está anunciando alguma coisa nova. Ele está dizendo aqui, vem alguém para elevar o sentido do sábado, para cumprir o sentido do sábado, para elevá-lo ao seu sentido pleno. Então o fato de que ele é o Senhor do sábado estabelece uma nova perspectiva quanto ao quarto mandamento. É por isso que na Escritura, após a morte e ressurreição de Cristo, nós vemos várias advertências quanto à guarda do sábado nos moldes judaicos. Em Colossenses, por exemplo, Colossenses 2, versos 16 e 17. Os judeus, cristãos judeus, continuaram guardando, mas alguns deles queriam impor aos gentios que não tinham conhecimento dessa lei, a cristãos gentios não judeus, a guarda do dia específico no sétimo dia. E em Colossenses 2, 16 e 17, a palavra de Deus nos diz: ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebida, ou de dia de festa, ou lua nova, ou sábados. Porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. Você sabe que quando tem uma sombra e a pessoa vai se aproximando de você, você vai saindo da sombra para a pessoa. Ele está dizendo, as coisas que foram estabelecidas como lei eram sombra, elas projetavam a imagem de Cristo, mas o corpo é de Cristo, Cristo já veio. E aos Gálatas, no capítulo 4, verso 9 a 11, Gálatas 4, 9 a 11, Paulo repreende: mas agora que conheceis a Deus, ou antes sendo conhecidos por Deus, como estáis voltando outra vez aos rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo quereis ainda escravizar-vos? Guardais dias e meses, e tempos e anos. Receio de vós tenha eu trabalhado em vão para convosco. Por que ele diz isso? Porque os Gálatas, sendo gentios, queriam guardar o sábado nos moldes judaicos. Por outro lado, meus irmãos, o entendimento dos cristãos, paulatinamente, progressivamente, uma vez que eles se desvencilharam muito lentamente do judaísmo, porque os primeiros cristãos eram judeus, o entendimento dos primeiros cristãos era que o Senhor do sábado ressuscitou no primeiro dia da semana. E quando ele ressuscitou, ele inaugurou a nova criação. E este é um ponto importante. Também foi nesse dia que o Senhor do sábado, no primeiro dia da semana, ele não só ressuscitou, mas ele apareceu mais de uma vez aos discípulos. Em João 20, verso 1, verso 19 e verso 26. Está escrito que o Senhor apareceu no primeiro dia da semana. E depois no versículo seguinte diz, que eu mencionei, diz, 8 dias depois Jesus apareceu de novo no primeiro dia da semana. Em Lucas 24, versos 1, 12 e 36, apenas para sua anotação, Jesus vai aparecendo aos discípulos nesse dia. Também é nesse dia que o Cristo ressurreto derrama o Espírito prometido da parte do Pai em Atos 2:1. Está escrito: ao cumprir-se o dia de Pentecostes, e conforme Levítico 23, de 15 a 21,
Deuteronômio 16, de 9 a 11, apenas para você anotar. O Pentecostes acontecia 7 semanas após a Páscoa. Eles contavam 49 dias, e no dia imediato ao 7º sábado, eles deveriam celebrar o Pentecostes. O dia imediato ao sábado o domingo. Foi num domingo que o Espírito Santo caiu sobre os discípulos. Por isso, percebe-se na história, já começando de Atos, que os discípulos passaram a guardar esse dia e chamá-lo de dia do Senhor. Em Apocalipse capítulo 1, verso 10, é assim que os chama João. Quando ele relata a visão que teve, ele disse: achei-me em espírito no dia do Senhor. Nesse dia, eles passaram então a se reunir. E, meus irmãos, a razão porque nós não temos uma declaração explícita dessa mudança no Novo Testamento é que os primeiros discípulos eram judeus e foram mudando o seu entendimento progressivamente. Mas eu quero que os irmãos imaginem comigo o impacto de todos esses acontecimentos no primeiro dia da semana. A ressurreição de Jesus, a aparição de Jesus várias vezes e o derramamento do Espírito. Além disso, ainda no primeiro século, eles começaram a se reunir no domingo para adorar a Deus e partir o pão. Em Atos capítulo 20, verso 7. Em uma das poucas passagens explícitas está escrito: no primeiro dia da semana, estando nós reunidos com o fim de partir o pão, Paulo, que devia seguir viagem no dia imediato, exortava-os e prolongou o discurso até a meia-noite. A palavra de Deus, então, nos mostra, meus irmãos, que a igreja do Senhor passa a guardar o 4º mandamento nesse dia, porque nesse dia, e veja, os crentes da velha aliança, eles olhavam para o Messias que viria. Então eles celebravam o dia de descanso, o dia do Senhor, no último dia da semana. Os crentes da nova aliança celebram o Cristo que já veio, já morreu e já ressuscitou. Então eles começam a semana descansando, esperando a consumação. Mas o princípio de guardar esse dia é o mesmo. Por outro lado, meus irmãos, é preciso ainda que eu diga que, no entanto, por outro lado, agora em contrapartida, Jesus é superior à lei, mas ele nunca esteve em oposição à lei. Assim como o rei nunca está em contradição com o decreto que promulgou. Nem jamais a palavra encarnada, Jesus sendo a palavra encarnada, ele jamais agiu ou ensinou contra as Escrituras, a palavra escrita. Porque isso seria contradizer-se a si mesmo. Pelo contrário, nós acabamos de ver nesse debate que é exatamente com base nas Escrituras que Jesus rebate a acusação dos fariseus. Ele os devolve ao sentido correto das Escrituras. Contudo, ele nunca transgrediu nenhum mandamento. Ele mesmo declara que é Senhor do sábado, mas ele não transgrediu nenhum mandamento. Ele não contrariou as Escrituras, antes ele combateu a distorção farisaica do mandamento, apontando qual o espírito da lei. Com isto, meus irmãos, eu quero trazer aqui algumas aplicações para nós. A primeira foi uma conclusão em termos de declaração doutrinária. Primeira aplicação que eu queria trazer. Toda questão quanto aos mandamentos de Deus deve ser resolvida com base nas Escrituras. Toda questão quanto aos mandamentos, à lei de Deus, deve ser resolvida com base nas Escrituras. Nós não devemos abrir mão, meus irmãos, das Escrituras. Elas são nossa única regra infalível de fé e prática. Aquele que a palavra encarnada em seus dias terrenos viveu, ensinou e debateu com seus opositores, como acabamos de ver, com base nas Escrituras. Todo o seu ministério até sua morte e ressurreição foi realizado conforme as Escrituras. Aqueles, portanto, meus irmãos, que querem segui-lo, hão de crer, hão de pregar e hão de viver conforme as Escrituras, que devem ser o tribunal final de apelação em toda a questão em torno da verdade. Isso aqui é muito importante, porque eu repito, existe um grupo de pessoas que se chamam cristãs que diz: fora com as Escrituras, eu só quero as palavras de Jesus em vermelho. Mas Jesus, nessas palavras em vermelho, está dizendo: leiam as Escrituras. Nunca lestes nas Escrituras? Está escrito. A Escritura não pode falhar. Toda a questão quanto aos mandamentos de Deus deve ser resolvida com base nas Escrituras. É por isso que nossa confissão de fé reconhece no primeiro capítulo
A primeira coisa a primeira verdade que a confissão reconhece é de que as Escrituras são a única regra inapelável. No seu primeiro capítulo, no parágrafo 10, nossa confissão de fé diz: o juiz supremo, pelo qual todas as controvérsias religiosas têm de ser determinadas, e por quem serão examinados todos os decretos de concílios, todas as opiniões dos antigos escritores, todas as doutrinas de homens e opiniões particulares, o juiz supremo em cuja sentença nos devemos firmar, não pode ser outro, senão o Espírito Santo falando na Escritura. Não falando em alguém que se arrepia e se treme e diz assim diz o Senhor, não. É o Espírito Santo falando na Escritura. Segundo ponto que eu queria trazer à guisa de aplicação. O dia mudou, mas o quarto mandamento ainda permanece. O dia mudou, mas o quarto mandamento ainda permanece. O aspecto cerimonial diz respeito ao dia, mas o aspecto moral diz respeito ao descanso. Nós precisamos ter isso. Sabe o que isso significa? Que é muito importante o que você faz no dia como hoje, domingo. Muitos cristãos cuidam dos seus próprios interesses no domingo. Muitos cristãos preferem trabalhar no domingo. Muitos cristãos preferem atender a necessidades e fazer compras na feira no domingo. Eles têm todos os dias para fazer isso, mas fazem no domingo. É claro, meus irmãos, que nós não devemos ser, de fato, como os fariseus, e em detalhes, você tem que fazer coisas no que diz respeito ao comer. É claro que aqueles que trabalham nas questões relacionadas a salvar vida, a sustentar a vida, obviamente podem trabalhar nesse dia, quando estão de plantão. Existem policiais, isso é o trabalho de salvar vidas, de proteger vidas. Existem os médicos, os enfermeiros, trabalho de salvar vida, de proteger vida. Existem aqueles que trabalham em serviços básicos, que têm plantão, como, por exemplo, relacionado à energia elétrica. Existem aqueles que operam no salvamento, como os bombeiros. É óbvio que é lícito salvar uma vida, proteger uma vida no dia de sábado. Mas quer me parecer, meus irmãos, nós pecamos muito mais pela negligência desse dia do que pelo excesso de zelo que tinham os fariseus. E isso nos leva à terceira aplicação. Devemos evitar os dois equívocos. Devemos evitar a negligência e devemos evitar o legalismo. A negligência é quando você não faz o que a Bíblia manda fazer no sábado. Quando você não tira esse dia para adorar o Senhor, quando você se ocupa só dos seus interesses, quando você não consegue ter nesse dia um dia deleitoso, não tem prazer de vir para a igreja adorar o Senhor. Mas, por outro lado, você deve evitar o legalismo, que é a ênfase nas regras, na lei, em detrimento das pessoas. O sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Jesus diz na passagem paralela. Então, de um lado, meus irmãos, devemos tomar o cuidado de não sermos legalistas, estabelecendo regras em relação à guarda do dia do Senhor, que ele nunca pretendeu. O legalismo é a ênfase no cumprimento da lei como um meio de justificação e uma hipervalorização das regras em detrimento do espírito da lei, colocando a guarda da lei acima da misericórdia. Se temos alguém a quem ajudar, há irmãos que, por exemplo, no dia do Senhor gostam de visitar hospitais. Está tudo bem com isso. É bom, é lícito salvar vidas, é lícito pregar o evangelho no dia de sábado. Quanto a isso, nós devemos reconhecer que há alguns aspectos também, quanto à guarda desse dia, que passam a ser questões de consciência, cabendo a cada um refletir sobre o princípio de descanso e o que ele envolve, procurando usar o bom senso. Por exemplo, a partir de que horário e até que horas devo guardar o dia do Senhor? O que devo considerar como serviço essencial? É óbvio que existem algumas coisas que são muito claras. Podemos até perguntar, posso comer em um restaurante nesse dia ou não? Alguns entendem que podem, outros que não. Podemos discutir isso no outro dia, ou informalmente, ou ali no café, mas o ponto é que, em geral, me parece que a maioria dos cristãos negligencia esse dia. Eu já vi uma irmã que disse, não, eu sei que tem que guardar um dia em cada 7, mas eu escolho um dia. Tem irmão que quer guardar segunda, outro terça, ok, a igreja vai estar à sua disposição para se reunir. Como é que você vai adorar o Senhor coletivamente? Então nós precisamos pensar nisso, evitar a negligência de um lado
evitar o legalismo, mas de outro lado devemos tomar o cuidado de não negligenciar o dia do Senhor. E me parece que esse é o principal pecado. Quanto a isso, devemos ter em mente duas verdades. Primeiro, que o quarto mandamento não foi abolido, apenas alguns aspectos cerimoniais. O princípio do descanso, de um dia em cada 6 dias de trabalho, permanece, irmãos. Permanece. Segundo, nós não temos a liberdade de administrar o dia do Senhor ao nosso bel prazer. Eu lembro-me de ter conversado com essa irmã, né? Como é que eu posso agendar meu próprio legislar com a agenda, a participação na adoração coletiva? E quanto ao modo como devemos guardar, nós temos em primeiro lugar abundantes passagens das Escrituras nos falando o que devemos fazer nesse dia. E eu queria resumir em 3 atividades, para ser didático. Já falamos de memória, né, celebração, mas eu quero usar de novo aqui. O dia do Senhor, ele deve ser dedicado ao descanso, à devoção e à misericórdia. Eu vou repetir. O dia do Senhor deve ser dedicado ao descanso, à devoção e à misericórdia. Descanso. Você tem que confiar no Senhor. Você já trabalhou 6 dias e o Senhor te deu um dia que você não precisa trabalhar. O trabalho de 6 dias, Ele te deu sustento para 7. Isso é bênção. E quando você trabalha no dia do Senhor, você está demonstrando que você não confia nesse Deus. Mas é também um dia para devoção. Não é descansar e ficar ocioso. Não é descansar e ficar nas redes sociais, a cata de coisas e quinquilharias que não alimentam a sua alma. É se ocupar nesse dia em meditar nas santas palavras do Senhor, nas coisas espirituais, dedicá-lo mais à oração, ler mais a sua Bíblia, interceder pelo culto, talvez visitar um enfermo. Mas é um momento para devoção. Todos os dias você deve ter devoção ao Senhor, mas esse dia você tem ele todo para deleitar-se na presença do Senhor. Mas terceiro lugar, para misericórdia. Eu já tive que em dia de domingo atender a uma ovelha numa emergência. Ela teve um problema, um conflito inclusive familiar. E era um conflito sério. Chegou às vias de fato. E é claro que eu tive que ir. Você pode e deve exercer misericórdia nesse dia. Ajudar a quem precisa. Descanso, devoção e misericórdia. Por fim, meus irmãos, a Escritura nos diz que na multidão de conselheiros há segurança. Lá em Provérbios 11, 14. E aí eu queria trazer o seguinte raciocínio para os irmãos. Homens sábios se debruçaram sobre este caso do quarto mandamento. E eles escreveram um padrão interpretativo que subscrevemos como exposição fiel de doutrina. A nossa confissão de fé. Eles assim escreveram o seguinte resumo sobre o dia do Senhor, no capítulo 21, parágrafo 8. Este sábado é santificado ao Senhor quando os homens, tendo devidamente preparado os seus corações, e de antemão ordenado os seus negócios ordinários, ou seja, se organizado sua agenda, para nesse dia não ter interrupção, não só guardam durante todo o dia um santo descanso das suas próprias obras, palavras e pensamentos, a respeito dos seus empregos seculares e das suas recreações, mas também ocupam todo o tempo em exercícios públicos e particulares de culto e nos deveres de necessidade e de misericórdia. Quão sábios são aqueles que nos deixaram a confissão de fé. E se você ler confissão de fé e os catecismos, você vai ter um bom parâmetro, feito por homens que se debruçaram e que seguem uma tradição correta de anos que reflete as Escrituras para que você tenha um bom conselho, mas lembrando que as Escrituras são a única regra de fé e prática. Eu termino com essa pergunta. Para você, crente, como você tem guardado o dia do Senhor? O que você tem feito no domingo? Tem cumprido o princípio, o espírito dessa lei?
Você tem se ocupado com as coisas de Deus no domingo, ou você vem para o culto e depois vai para casa e continua fazendo as mesmas coisas que você faz? Acessando as mesmas redes sociais, vendo as últimas fofocas do dia, vendo artigos sobre política, fazendo a mesma coisa. Você faz a mesma coisa que você faz segunda, terça, quarta, quinta e sexta? Então você tem que questionar se esse dia para você está sendo especial. Posso acessar as redes sociais, pastor? Depende do que você vai ver. É um sermão? É uma meditação? É um estudo bíblico? É uma música com temática bíblica? Eu queria que cada um de nós refletisse o que nós temos feito, irmãos, no dia do Senhor. E muitos têm ocupação, têm trazido ocupações no dia do Senhor, que não são básicas, não são básicas. Eu espero que nós tenhamos isto em mente e possamos lembrar que nós servimos o Senhor do sábado. Tu és bem-vindo aqui.